Então, pessoal, finalizando o estudo dessa termometria, nós temos as tais amplitudes térmicas. As amplitudes térmicas, elas são basicamente as variações de temperatura. Quando você ouve, por exemplo, no noticiário, nos jornais, o jornalista então falando sobre a mínima e a máxima temperaturas num único dia. Você tem um valor de temperatura mínima, você tem um valor de temperatura máxima. A diferença entre a máxima e a mínima é uma amplitude térmica. Se você tem um valor máximo de temperatura, um valor mínimo, você pode ter uma variação de temperatura também, que vai indicar uma amplitude térmica. Palavras que indicam, ou sinônimas, né, dessas daí, indicam sempre amplitudes térmicas ou as variações de temperatura são essas daqui. Determine um aumento, né, verifique qual é o acréscimo, a elevação, a baixa, a redução, verifique o decréscimo. Essa daqui é importantíssima, a diferença, toda diferença caracteriza a variação. E se é a variação, se tem diferença e é a variação, tem amplitude térmica, tá bom? Essas amplitudes térmicas, elas podem ser calculadas de acordo com as respectivas escalas termométricas. Nós temos uma relação entre Celsius e Fahrenheit e uma relação entre Celsius e Kelvin. A título de recordação, funciona assim. Os pontos fixos fundamentais das escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin são esses aqui, ó, 0 e 100. Significa dizer que tem uma amplitude, uma variação de temperatura. Existe um distanciamento em graus Celsius entre esses dois pontos de 100 graus. 100 graus, tá legal? A mesma coisa vai ocorrer com Fahrenheit, né? Do primeiro até o segundo ponto fixo, nós temos 180 partes de temperatura na escala Fahrenheit. E na escala Kelvin, de 273 para 373, nós temos 100 partes de unidades termométricas em Kelvin. Isso quer dizer o seguinte, você vai ver esses valores aqui. A relação entre as amplitudes térmicas ou as variações Celsius e Fahrenheit funciona assim, ó. Letra que simboliza a variação é a letra delta. Então, delta TC sobre 5, o que é? Variação de temperatura na escala Celsius sobre 5, que é aquele mesmo denominador da fórmula de conversão. Na Fahrenheit vai ficar assim, ó, delta de variação, T de temperatura, F de Fahrenheit. O denominador lá na fórmula de conversão é 9, está aqui a relação entre as variações de temperatura ou as amplitudes térmicas entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Por que fica 5 e 9? Então, veja bem, esse denominador aqui é a distância em graus do primeiro para o segundo ponto fixo, 100. Aqui na Fahrenheit, 180. 100 e 180, se você simplificar aqui por um determinado valor bacana, você vai chegar a esses dali. Quais são? Divide por 20, divide por 20. 100 dividido por 20, 5. 180 dividido por 5, por 20, 9. Tá legal? É assim que vem, então, a relação entre as variações. Agora, olha só, tem uma relação entre as variações de temperatura Celsius e Kelvin que é muito legal, ó. Entre o primeiro ponto fixo e o segundo na Celsius, 100. Entre o primeiro e o segundo fixo na Kelvin, 100 também, 100 unidades termométricas. Isso quer dizer o seguinte, quando nós colocarmos esses denominadores aqui, eles serão iguais. Então, o que eu posso dizer? Que a variação de temperatura na escala Celsius tem o mesmo valor da variação de temperatura na escala Kelvin. Atenção, associe sempre essas variações de temperatura, você associe sempre, para você poder ter um entendimento melhor, associe sempre aos pontos fixos fundamentais. Aí você chega à fórmula de conversão. No Grande Rio, você sabia que em Bangu, que é um bairro muito quente, os termômetros assinalam 40 graus Celsius. Só que o Alto da Boa Vista, né, é um bairro cujas temperaturas elas são bem amenas, bem mais baixas. Então, por exemplo, se em Bangu marca 40, que é um bairro muito quente, lá no Alto da Boa Vista a temperatura é bem mais baixa, é um clima mais ameno, mais suave, marca 25. Se você saísse do Alto da Boa Vista e fosse para Bangu, você experimentaria uma amplitude térmica de quanto? Se você saísse do Alto da Boa Vista e fosse para Bangu, você experimentaria uma variação de temperatura de quanto?
40 menos 25, então teríamos uma variação de temperatura de 15 graus Celsius. Eu peço para que você determine essa amplitude térmica que nós vimos na escala Celsius, só que agora nas escalas Kelvin e Fahrenheit. Na Kelvin é muito simples, está aqui, ó, vou trazer para cá para baixo. A variação de temperatura na escala Kelvin terá o mesmo valor da variação de temperatura na escala Celsius, determinada por nós anteriormente, 15 Kelvin. Tá legal? Agora, na escala Fahrenheit, nós vamos fazer aqui, então. Vamos lá? ΔTC que nós determinamos vale 15. 15 sobre 5 vai ser igual a ΔTF sobre 9. Tá bom? Simplificando aqui 15 por 5, esse lado da igualdade vai ficar 3. Então, ficaríamos com ΔTF sobre 9 igual a 3. E dessa maneira, então, jogando 9 para lá, multiplicando, temos uma variação de temperatura na escala Fahrenheit equivalente a 27 graus Fahrenheit. Quando Celsius varia em 15, Kelvin varia em 15 e Fahrenheit varia em 27.